Olá, mais uma vez. Estamos agora na aula 4 do minicurso Ensinar a Ler, Aprender a Avaliar. Sejam bem-vindos novamente. Nesta aula, nós vamos continuar com o que nós trabalhamos nos primeiros encontros. Então, lembrando, na primeira aula, nós tratamos da noção de texto, de leitura, de competência e de habilidades. Na aula 2, nós tratamos da matriz de habilidades e da BNCC, diferenciando, inclusive, matriz de habilidades de matriz de conteúdo, matriz de ensino. Na aula 3, aula passada, nós tratamos dos conceitos de avaliação, definimos o que é a avaliação. E hoje nós vamos tratar especificamente da avaliação diagnóstica de habilidades de leitura. E na aula 5, nós vamos trabalhar alguns exemplos de atividades de avaliação diagnóstica. Então, como se elabora e como se tratam os resultados dessa avaliação. Então, vamos continuar com a nossa aula de hoje. Primeira questão, nós precisamos retomar aqui o conceito de avaliação diagnóstica de habilidades de leitura, que é um procedimento para a compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno. Vamos parar aqui. Recordar. A avaliação é bem mais ampla do que aquele conceito que a gente pensa quando fala em avaliação correspondente à prova. Então, quando eu falo de avaliação diagnóstica, eu estou me referindo a um procedimento que envolve uma série de etapas, uma série de critérios e situações que servem principalmente para que o professor compreenda o estágio de aprendizagem que se encontra o aluno. Então, a avaliação diagnóstica ela tem esse propósito, de ser um procedimento que confere ao professor a compreensão dos estágios de aprendizagem do aluno. Para que isso? Para que ele possa tomar decisões suficientes e satisfatórias para que o aluno possa avançar no processo de aprendizagem. Então, com a avaliação diagnóstica, o professor compreende o estágio em que o aluno se encontra e toma decisões que vão favorecer o avanço da aprendizagem pelo aluno. Então, a avaliação diagnóstica não é somente um instrumento para aprovação ou reprovação dos alunos, mas é sim uma atitude de diagnóstico e de uma situação. É uma atitude de diagnóstico de uma situação para definir encaminhamentos adequados à aprendizagem. E quem diz isso é o Lucchesi. A avaliação diagnóstica das habilidades de leitura, portanto, é o quê? É uma ação avaliadora. E nas etapas de escolarização obrigatória, os objetivos estão explicitados em termos de capacidades a desenvolver por parte dos alunos. Vejam, é uma ação avaliadora. E nas etapas de escolarização, nos diferentes anos de ensino e durante o ano letivo, os diferentes estágios pelos quais os alunos vão passando, o que a avaliação requer, o que a avaliação quer, na verdade, é verificar as capacidades que os alunos desenvolveram. Então, os objetivos da avaliação serão o quê? De verificar quais as capacidades os alunos desenvolveram e ainda têm por desenvolver. E os conteúdos contribuem para a aquisição dessas capacidades. Vejam que aqui há um movimento bastante diferente, e eu poderia dizer até contrário, daquele que nós observamos tradicionalmente na escola, em que a prova é sinônimo de avaliação e a prova aplicada visa a verificar os conteúdos, se o aluno reteve os conteúdos, se o aluno se lembra dos conteúdos. Na avaliação diagnóstica de habilidades, não. O foco não está nos conteúdos,
mas nas capacidades, nas habilidades que o aluno precisa desenvolver. Os conteúdos, eles contribuem para a aquisição dessas capacidades. Então, o professor, ele vai ensinar os conteúdos. Na BNCC, os conteúdos são traduzidos por objetos do conhecimento. Então, o professor vai trabalhar aqueles objetos do conhecimento, mas não vai cobrar, entre aspas, os objetos de conhecimento na prova, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Uma verdadeira avaliação diagnóstica, então, ela fornece informações ao professor sobre as condições e ritmo de aprendizagem dos seus alunos. Vejam, fornecer informações é muito diferente de você pegar uma tarefa, um exercício, uma prova, simplesmente corrigir e verificar os erros e acertos. A avaliação diagnóstica, ela não para aí. Ela verifica, sim, erros e acertos. Mas esses erros e esses acertos trazem informações ao professor sobre as condições e ritmo de aprendizagem do aluno. Isto é, o professor precisa analisar cada erro e cada acerto do aluno, buscando verificar o que é que está por detrás disso, o que é que levou àquele resultado, àquele comportamento. A avaliação diagnóstica não será utilizada somente para aferir a capacidade mnemônica dos estudantes, ou seja, a capacidade de memorização, de guardar conteúdo, guardar informação e reproduzir, replicar na prova. Então, o conteúdo que é objeto da avaliação, ele é o meio pelo qual o professor poderá verificar se as habilidades foram ou não adquiridas, estão sendo ou não desenvolvidas. A avaliação diagnóstica, na verdade, ela possibilitará ao professor refletir sobre as estratégias que ele está utilizando para que ele possa potencializar a aprendizagem do aluno e aprimorar o ensino que ele oferece. Então veja que é uma avaliação, portanto uma atitude que se revela por meio de diferentes instrumentos que não tem como objetivo a contagem de acertos e a quantificação dos conteúdos trabalhados. Mas, ao contrário, ela busca trazer uma informação para o professor refletir sobre essas estratégias que ele utiliza. Ou seja, o que é que o professor pode fazer mais, ou o que é que o professor pode fazer diferente do que ele fez até então, para que essa aprendizagem dos alunos seja mais eficaz, seja mais efetiva. E, de outro passo, o que é que pode ser feito para que o professor ministre uma aula mais agradável, uma aula diferente, uma aula mais voltada para o desenvolvimento das habilidades. Então, a avaliação diagnóstica ela vai fornecer essas informações. Relembrando também que nós falamos dos passos da avaliação diagnóstica, que são basicamente 3. O primeiro, que é descrever a realidade, atestar a qualidade, e o terceiro, orientar a tomada de decisões. Então, quando uma atividade com o propósito, viés da avaliação diagnóstica é aplicada, a primeira coisa que esse instrumento aplicado deve ser capaz de fornecer é uma descrição da realidade. Isto é, os alunos sabem isso. Os alunos não sabem aquilo. Nós não estamos fazendo nenhum julgamento, estamos apenas descrevendo quais são as capacidades, as habilidades, os conhecimentos que os alunos estão demonstrando saber, que estão demonstrando ter domínio. Essa informação também precisa estar vinculada a uma segunda, que é atestar a qualidade. Não basta simplesmente dizer os alunos sabem isso, não sabem aquilo. Eu preciso saber a qualidade desse saber. Eles já dominam plenamente essa habilidade? Ou essa habilidade está ainda em desenvolvimento? Eu preciso ter questões, itens, propostas de atividades que sejam capazes de me dar essa resposta. Que nível de domínio o aluno tem sobre
esta ou aquela habilidade. Pode acontecer, por exemplo, de um aluno ter um domínio pleno de uma determinada habilidade quando se refere a um determinado gênero de texto. Mas se você muda o gênero de texto, ele já não tem mais aquele domínio que ele demonstrou no primeiro gênero que você trabalhou. Então, significa que o leque de variedade de gêneros textuais precisa ser ampliado. E a partir dessas duas informações, desses dois passos, a avaliação diagnóstica tem de orientar a tomada de decisões, principalmente do professor. Em que sentido? No sentido de quais os conteúdos ele vai ter que trabalhar um pouco mais, quais os gêneros de texto que estão oferecendo um pouco mais de dificuldade, que tipo de aula que está tendo mais ou menos sucesso, que assuntos são tratados nos textos que fazem com que o aluno tenha mais ou menos interesse. Quer dizer, são questões que vão surgindo a partir da aplicação de atividades que vão orientar as tomadas de decisão pelo professor. Se o aluno já está em pleno domínio, né, talvez ele não precise mais ficar repisando aquilo. Se o aluno está em fase de desenvolvimento, talvez ele tenha que variar um pouco mais. Se o aluno ainda não adquiriu, ele vai ter que intensificar esse trabalho. Tá? Então, para que serve a avaliação diagnóstica das habilidades de leitura? Em primeiro lugar, ela serve para indicar ao professor, por meio dos resultados, quais alunos necessitam de atenção individualizada. Esse é um tópico bastante problemático quando nós pensamos que muitas salas de aula têm 35, 40, 45 alunos. Como dar atenção individualizada para um grupo tão grande? Mas, na verdade, é possível fazer isso por meio de alguns arranjos que são feitos na sala de aula. Os professores experientes sabem muito bem disso. Você pode fazer grupos entre os alunos, agrupar alunos mais avançados com alunos que apresentam alguma dificuldade, enfim, tem uma série de organizações que você pode fazer na sala de aula para, de tempos em tempos, você estar atendendo um ou outro aluno que tem uma necessidade maior desse atendimento. E a avaliação diagnóstica, ela vai mostrar isso. Ela vai mostrar quem são os alunos, e geralmente são poucos, que começam a se distanciar muito da média de desempenho da classe. Esses alunos merecem uma atenção muito especial. Infelizmente, na perspectiva tradicional de sala de aula, o professor tem um conteúdo, ele trabalha aquele conteúdo, toca a aula para frente, quem ficar para trás, que ficou. Na perspectiva da avaliação diagnóstica, ninguém fica para trás, porque existem ritmos diferentes e todos os alunos têm igualmente o mesmo direito de aprendizagem. E é o professor que tem que garantir esse direito de aprendizagem. Então é preciso que ele saiba, que ele identifique, por meio da avaliação diagnóstica, quem são esses alunos que precisam dessa atenção especial. E ao identificar esses alunos, tratar para eles as atividades adequadas ao desenvolvimento. Não é repetir coisas, não é fazer atividades mais fáceis, mas é garantir que eles avancem num ritmo talvez diferente por razões variadas. Mas é preciso ter ciência de que há alunos que vão necessitar dessa atenção individualizada. E só uma avaliação diagnóstica bem feita, bem construída, é que vai dar conta de avisar, de mostrar, de identificar para o professor quem são esses alunos e que tipo de intervenção o professor deverá fazer. Também a avaliação diagnóstica serve para assegurar a qualidade do processo. Então, veja que o foco não está mais na quantidade. Não se pensa em número X de alunos aprovados, número X de alunos reprovados, mas se pensa na qualidade do processo, de modo que todos os alunos possam aprender. Então, o que vai ser avaliado é cada elemento que configura essa avaliação, que vai muito além de uma simples classificação dos conhecimentos adquiridos pelos alunos num determinado período. Isto é, se o professor dá uma prova focada em conteúdo, o máximo de informação que ele vai ter é essa classificação dos conhecimentos. Os alunos
mostram que guardaram aquele conteúdo ensinado, outros alunos mostram que não guardaram aquele conteúdo. E daí, o que isso reflete na prática pedagógica? Em que isso vai ajudar a melhorar e fazer com que aqueles que não alcançaram os objetivos possam posteriormente alcançar esses objetivos? E a avaliação diagnóstica das habilidades de leitura também serve para propiciar a reflexão e o redirecionamento pedagógico. Ora, a reflexão o tempo todo. Infelizmente, nós professores somos, na maior parte, advindos de uma formação que não nos ensinou a refletir sobre a própria prática. Nós recebemos uma formação que nos faz crer que a gente acerta sempre e não erra nunca, né? E às vezes a gente não acerta não. As melhores intenções, você planejou tudo direitinho, mas aquela estratégia pedagógica não deu resultado naquela turma em especial. Aliás, isso é muito comum. Você prepara aquela aula, faz tudo direitinho, dá super certo numa turma e dá super errado na outra. Então, é preciso fazer atividades diagnósticas que possam trazer essa reflexão. Quais foram as razões pelas quais isso funcionou num lugar, não funcionou no outro? Né? Pode ter sido um problema do próprio professor, pode ter sido uma série de questões que interferiram nesse resultado. Né? E, portanto, depois dessa reflexão, o redirecionamento pedagógico. Reconhecer que está errado, que não deu certo, é muito difícil para o professor, mas nós precisamos exercitar isso. Tem hora que a nossa aula não deu certo, e aí a gente tem que repensar aquela estratégia pedagógica, o tipo de exercício que a gente elaborou, o tipo de atividade que a gente passou, para casa que foi pesado demais, os meninos não deram conta. Então isso tem que ser repensado a partir de uma reflexão que a avaliação diagnóstica permite por meio dos resultados que ela vai fornecer. E isso tudo para quê? Para promover no aluno a consolidação das habilidades que foram demonstradas como ainda em desenvolvimento ou não adquiridas. Quer dizer, no final das contas, o meu foco, o meu objetivo é sempre o desenvolvimento do aluno, é a aprendizagem do aluno. Para quê? Para que ele construa, para que ele alcance a competência leitora. No final das contas, o que uma avaliação diagnóstica das habilidades de leitura pretende é garantir que o aluno se torne um leitor competente. É isso que todos nós queremos, alunos leitores competentes. Como que nós podemos, então, atingir esse objetivo? Aí tem algumas tarefas que o professor terá de aprender a fazer. A primeira delas é conhecer o modo pelo qual itens autênticos de avaliação diagnóstica são estruturados. Não é simples elaborar um item, uma questão para uma avaliação diagnóstica. Seja um exercício, seja um trabalho, seja uma prova, não é simples. Então o professor precisa conhecer esse instrumental, essa ferramenta de construção de itens. Um item autêntico de avaliação diagnóstica, ele tem que pensar, ele tem que prever caminhos possíveis pelos quais os alunos vão trilhar, os alunos vão percorrer. Os alunos, geralmente, buscam acertar os itens. Nenhum aluno erra de propósito. Vou errar para o professor achar que ele não ensinou direito. Não. O aluno, quando erra um item, ele tem certeza de que ele acertou. Isso, inclusive, é fácil de verificar quando a gente pergunta para os alunos no final das provas, ou observa os alunos no final das provas, conversando no pátio da escola, e eles começam a falar: nossa, estava facinho, eu acho que acertei tudo. E aí vai ver, acertou metade. Por que o aluno acha que ele acertou? Porque ele cria uma hipótese sobre qual seria a melhor resposta para aquilo que está perguntando. Diante de uma determinada pergunta, o aluno pensa e determina a sua resposta em função, por exemplo, daquilo que ele acha que o professor gostaria de ler, daquilo que ele acha que é a resposta que o professor está esperando. E ele se esforça
para responder dessa forma. Acontece que muitas vezes isso não dá certo, o aluno erra. E aí, por que ele erra? Se eu trabalho na perspectiva da avaliação diagnóstica, então eu tenho algumas possibilidades, eu tenho uma previsão de tipos de resposta que o aluno pode dar se ele não tiver aquela habilidade que eu estou medindo. Ou seja, cada item vai medir uma habilidade e eu preciso ter tipos de respostas possíveis que vão me dizer, se o aluno responder isso, quer dizer que ele está num nível de desenvolvimento X. Se o aluno responder aquilo, quer dizer que ele já avançou um pouco mais, mas ainda não chegou no nível que nós esperamos. Se o aluno responder aquilo outro, quer dizer que ele já tem domínio sobre aquela habilidade. Se o aluno responder uma outra coisa, pode ser que ele não entendeu absolutamente nada, nem da pergunta e nem do texto que foi proposto. Então, quer dizer, você tem que ter uma avaliação que preveja alguns tipos padrão de resposta para que o aluno possa, ao responder, demonstrar ao professor em que nível que ele se encontra. Então, o professor ele tem que saber interpretar os resultados da avaliação. Então, ele, conhecendo o modo pelo qual os itens são construídos, ele também poderá construir e elaborar atividades genuinamente diagnósticas. Então, ele vai, a partir dos resultados, compreender o que está acontecendo, ou seja, os alunos não erram de propósito. Então, ele tem que saber interpretar os resultados da avaliação. Infelizmente, os resultados, muitas vezes, são engavetados, ou viram simplesmente um número, que é a nota, e fica por isso mesmo. Quando nós nos referimos, por exemplo, às avaliações externas, Prova Brasil, por exemplo, chega o boletim pedagógico na escola, muitas vezes os professores não sabem o que fazer com aquilo. Não sabem o que significam aqueles resultados e em que aqueles resultados podem ajudá-lo a melhorar a sua prática pedagógica e, portanto, a aprendizagem dos alunos. Então, saber interpretar os resultados da avaliação também é fundamental. Realizar os devidos encaminhamentos pedagógicos que a avaliação suscitar. Ora, se o professor elabora as atividades da forma como devem ser elaboradas, para que elas possam, de fato, trazer as informações sobre o processo de aprendizagem dos alunos. Se ele entende que o aluno não erra de propósito, que o aluno, quando erra, ele está buscando acertar. Se ele interpretar adequadamente os resultados que a avaliação demonstrar, ele poderá fazer os encaminhamentos pedagógicos necessários, ou seja, trabalhar mais algumas habilidades, variar um pouco mais o gênero de texto, enfim, os resultados é que vão apontar que tipo de encaminhamento pedagógico deverá ser adotado. Então, as atividades de avaliação diagnóstica devem conter itens capazes de medir o grau de domínio dos estudantes sobre cada habilidade que se quer verificar. Isso significa que cada habilidade deve ser medida por meio de um item, por meio de uma pergunta, por meio de uma atividade. Se eu misturo várias habilidades numa mesma questão, no mesmo item, provavelmente eu vou ter problemas. Porque se o aluno errar aquele item, ele errou porque ele não sabe, porque ele não domina qual das habilidades, já que eu misturei várias. Então, eu tenho que ter uma pergunta para cada habilidade, para que, se o aluno errou aquela, eu possa supor que talvez aquela habilidade não seja do domínio do aluno. E ao elaborar as atividades, é fundamental evitar induzir o aluno ao erro ou à confusão, as famosas pegadinhas, principalmente quando eu elaboro atividades que têm itens de múltipla escolha, em que o aluno vai selecionar uma das respostas. É muito comum a gente ver pegadinhas, né? Tem ali, às vezes, uma vírgula, tem um que, tem um somente, tem algumas palavras ali que alteram todo o sentido e acabam confundindo o aluno ou induzindo o aluno ao erro. Isso não é fazer avaliação diagnóstica. Porque se você tem uma pergunta
que induz o aluno ao erro, a resposta desse aluno não vai revelar que habilidades de fato esse aluno domina. É completamente diferente você elaborar uma atividade que preveja, por exemplo, se for de múltipla escolha, em cada alternativa errada, uma resposta que o aluno que não tem habilidade pode achar que seja correta. Isso não é pegadinha. Por quê? Porque se o aluno que não tem habilidade, não domina aquela habilidade, marcou uma errada, e aquela errada significa que o aluno está no estágio 1 de domínio daquela habilidade, você tem o diagnóstico. Se a resposta 2 indica que ele está no estágio 2, e o aluno marcou aquela achando que aquela é a resposta certa, então você tem um diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico tem que prever que só vai acertar o item o aluno que tem aquela habilidade que está sendo medida. Porque se qualquer um acertar ou acertar aleatoriamente, você também não terá uma boa avaliação diagnóstica. É preciso que a avaliação diagnóstica determine quais habilidades serão medidas em cada momento. Essa é outra dificuldade muito grande que boa parte dos professores pode ter, que é não cobrar tudo de uma vez, ou não cobrar tudo na mesma atividade, na mesma prova, enfim. Tem muitos professores que acham que tudo que ensinou, vírgula por vírgula, tem que ser cobrado numa prova. Não precisa. Quando eu trabalho com a perspectiva da avaliação diagnóstica, eu só preciso colocar na avaliação aquelas habilidades sobre as quais eu ainda não tenho certeza, eu ainda não tenho uma informação segura de que o aluno já domina. Do contrário, eu não preciso colocar, não preciso fazer. Então, o que eu coloco na avaliação diagnóstica é só aquilo que é selecionado para uma verificação específica. Imagina, a BNCC do ensino fundamental tem mais de 180 habilidades de língua. Você vai colocar 180 habilidades numa prova? Não tem como, né? Não tem como. Então, você vai selecionar. E vai selecionar como? Vai selecionar por meio dos textos. Porque o foco da aula continua sendo o texto. A centralidade do ato pedagógico está no texto. Então, eu coloco na atividade de leitura, na atividade de verificação, na atividade de avaliação diagnóstica, eu coloco uma pergunta, um item que vai medir uma ou outra habilidade em função daquilo que foi trabalhado. Agora, quais as habilidades que eu vou escolher? É o texto que diz. O texto me diz quais as habilidades que serão medidas. Como assim? Eu escolho um texto em razão da relevância desse texto, em razão da importância desse texto para a aprendizagem, para a vida dos estudantes, e aquilo que o texto permitir explorar em termos de habilidades é o que eu vou trabalhar. Então veja que é um movimento contrário, né? Quando eu penso na perspectiva tradicional, eu dou uma aula de conteúdo tradicional, no dia da prova eu cobro aquele conteúdo. Por exemplo, pronome. Então, o professor deu uma aula teórica sobre os pronomes. Então, ensinou pronomes pessoais, de caso reto, de caso oblíquo, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, toda aquela classificação. E no dia da prova ele faz o quê? Ele cobra isso. Cobra a classificação dos pronomes. Às vezes até usa um texto, mas o texto vira pretexto, porque aí ele faz perguntas do tipo: retire do texto os pronomes possessivos. Classifique os pronomes que aparecem no segundo quadrinho desta tirinha. Então, o texto não serviu para nada a não ser de pretexto para se cobrar uma questão que não tem a ver com desenvolvimento de habilidade de leitura, apenas com memorização de classificação gramatical. Isso não serve para nada, né? Então, quando eu penso nos pronomes, que é um conteúdo, e esse conteúdo vai ser ensinado, ele não vai ser ensinado em razão do conteúdo pelo conteúdo, mas em razão do texto. Então eu seleciono um texto, não porque vai ter um monte de pronome lá para eu poder cobrar.
Eu seleciono um texto porque a temática do texto é relevante, porque o gênero do texto é importante para a formação desses leitores. E aí, aquilo que o texto permitir, eu vou explorar. Por exemplo, se tiver no texto algum pronome possessivo que tiver uma relevância dentro desse texto, do ponto de vista da construção dos sentidos, e aí sim, eu vou trabalhar uma habilidade voltada para a construção de sentidos a partir do emprego de pronome. Então, eu não estou mais preocupado em saber classificação do pronome, para identificar o pronome no texto, mas eu quero saber que efeito de sentido o emprego daquele pronome naquele contexto está provocando. Isso é completamente diferente. E os outros pronomes vão entrar quando? Quando eu tiver outros textos que tiverem outros pronomes. Então, a gente inverte a lógica. Você não ensina o conteúdo de pronome para depois cobrar na prova. Você ensina textos. E aquilo que os textos permitirem, você faz as atividades. E aí, quando você elabora a atividade e verifica os meninos estão errando, estão acertando, essa avaliação diagnóstica deve permitir investigar as causas do erro e do acerto dos alunos. E aí eu digo outra coisa muito importante: um erro não vem desacompanhado. Quando o menino erra uma coisa, ele costuma repetir esse erro em outros momentos da atividade avaliativa. Significa que aquele aluno não tem domínio sobre aquela habilidade. Quando ele erra uma ou outra vez, pode ter sido uma distração, não significa necessariamente que ele não domina aquela habilidade. E se ora ele acerta, ora ele erra, talvez ele esteja no processo de construção. Então ele ainda está se confundindo em algumas situações, em alguns contextos, como é a utilização daquilo que está sendo cobrado. Então, um erro nunca vem desacompanhado. Os alunos não erram de propósito e quando eles erram, tem algum outro erro que se relaciona com aquele, que vai explicar as causas, por que ele está errando aquilo. Então, mais importante do que o professor descobrir que o aluno errou ou acertou qualquer coisa, é saber por que ele está errando. Ele errou a questão 1, errou a questão 5, errou a questão 8. Que tipo de erro é esse? O que pode estar por detrás desse erro? E também verificar na turma se esse erro começa a ser recorrente, ou seja, se muitos alunos começam a cometer o mesmo tipo de erro, talvez esse seja um problema também mais geral e não individual de um único aluno. Com isso, nós chegamos ao final da nossa aula 4. Eu agradeço muito vocês pela presença, por terem acompanhado. E na próxima aula eu vou falar sobre o modelo de atividades de avaliação diagnóstica, mais especificamente com exemplos, e nós vamos também analisar alguns resultados. Agradeço vocês que ficaram até aqui. Até a próxima. Obrigado. Tchau.